Se uma mulher tem 30 anos ou mais, é bonita, tem a vida profissional resolvida e está solteira, é muito provável que ela seja problemática. Esse é o café com teu pai. A realidade é muito. Se você ainda não viu, este é o tal do Café com Teu Pai, um influencer que tá viralizando, né, na internet. Virou assunto ó, de vários outros youtubers, influencers, etc, né? E vem gerando um certo debate nas redes sociais. O conteúdo dele é um conteúdo de dica de relacionamento, basicamente, né? E de dicas de relacionamentos especificamente para mulheres, inclusive. Só que, na verdade, esse tipo de discurso aqui, esse tipo de dica de relacionamento, né, que são dicas de relacionamento extremamente machistas, são porta de entrada, são topo de funil, né, dos movimentos masculinistas, dos red pills, de todo esse movimento misógino nojento que existe na internet hoje, né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, esse discurso masculinista, esse discurso red pill, discurso abertamente machista, assim, de supremacia masculina, de dominação masculina, né, de submissão feminina, é um discurso que vem cada vez mais influenciando os jovens, né, principalmente na internet. Jovens realmente adolescentes, né, jovens bem jovens, digamos assim. E, inclusive isso tá chegando nas mulheres, assim, né? E o próprio Café com Teu Pai é um grande exemplo disso, porque ele é um canal de dica para mulheres, né? Dicas de relacionamentos para mulheres, como elas devem se portar, como elas devem ser, o que um homem espera de uma mulher no relacionamento, e todo esse discurso, todas essas dicas, todo esse modo que ele mostra para essas mulheres como elas deveriam ser, como elas deveriam se portar, só que com esse pretexto de ensinar dicas de relacionamento, né, de ajudar a pessoa a encontrar um parceiro, uma parceira, esse tipo de discurso acaba por disseminar machismo, acaba por disseminar uma idealização, né, principalmente para os homens, mas também para as mulheres, uma idealização do que deveria ser uma mulher, né, do tipo ideal de mulher, de como a mulher deveria ser, como ela deveria se portar, como ela deveria ser no relacionamento, o que ela deveria suportar no relacionamento, o que ela deveria buscar no relacionamento, né? É realmente sim moldando toda uma imagem completamente distorcida e masculina do que deveria ser uma mulher, né? Essa visão realmente de supremacia masculina, de mulher não tem que trabalhar, mulher, né, tem que ser dona de casa, tem que ficar em casa cuidando dos filhos, o marido que tem que trabalhar, o marido que tem que ser provedor, e consequentemente ele é o chefe da casa, então todos devem se submeter ao chefe da casa, assim, né? E a gente não precisa chegar muito longe, né, e nem precisa pensar muito para conseguir entender que esse discurso ele tem uma base muito religiosa, assim, né? Ele vai ser muito amparado ao final, assim, na Bíblia, né? Então, realmente nesse rolê de respeito ao chefe da casa, né? De submissão, etc. Todas essas regras, digamos assim, que tem na Bíblia, né? Mas acabam seguindo só o que eles querem da Bíblia, né? Algumas partes específicas eles escolhem aceitar, outras eles ignoram, né? É bem livre, assim, o entendimento deles sobre a Bíblia, né? Assim, evidentemente, esse tipo de discursos são discursos que fazem muito mal, né? Tanto para homens quanto para mulheres, mas mais especificamente, né, para as mulheres que vão, enfim, sofrer em relacionamentos abusivos por causa desse tipo de discurso, né? Mas é importante também a gente pensar que esse tipo de discurso, ele, para além do objetivo desses influencers, que é muito óbvio, que é ganhar dinheiro, que a gente vai falar sobre isso depois, existe um outro objetivo e esse tipo de discurso ele serve para cumprir, né, com esse objetivo, que é a manutenção do sistema, é a manutenção de como são as relações sociais, de como são as relações de produção, né, de como o mundo funciona. Porque esse papo é muito velho, né? Eles se vendem como muito revolucionários,
como uma novidade, como agora o homem está sofrendo e precisamos ajudá-los, mas na verdade é um papo bem antigo, assim, né? E aí a gente tem, né, o nosso amigo Frederico Engels, né, o amigo, talvez brother do Karl Marx, né, que foi seu grande colega aí de vida. Ele escreveu a obra A Origem da Família da Propriedade Privada do Estado, ou do Estado da Propriedade Privada, agora não lembro, que fala sobre como foi, entre aspas, necessário para as sociedades que fundaram a propriedade privada de que se fizesse também, que se forçasse também a monogamia forçada para as mulheres, né? De forma que transformava também a mulher em propriedade privada. Justamente porque aqueles que eram proprietários, né, aqueles que tinham a propriedade privada da terra, pudesse garantir, né, que o filho dessas mulheres sejam dele mesmo, né? Havendo a monogamia forçada para as mulheres, elas só poderiam se relacionar com uma pessoa, então se ela tiver um filho, aquele filho é do proprietário, né? Essa é a explicação do Engels sobre o porquê da monogamia feminina, né? Como surgiu, etc. Ou seja, todo esse pensamento masculinista, red pill, etc., vai ser um pensamento que vai estar servindo para a manutenção da propriedade privada, para a manutenção das relações sociais, como elas se encontram, né? Parece, assim, uma grande novidade, porque tem um nome diferente, né? Porque tem um nome que relembra Matrix, que é um filme velho já, né? Que é muito bom, aliás. É, né? Então parece algo novo, algo instigante. A forma que eles apresentam também seus argumentos, falando sobre os homens que sofrem na mão de mulheres, né? Que perdem seus bens para mulheres, que são falso acusados por mulheres, que precisam ficar pagando pensão para filho, pensão socioafetiva, né? Para filhos que não são seus e não sei o quê. Todo esse discurso, assim, né? É só mais. É uma justificativa nova para continuar um discurso que é extremamente antigo, assim. E o Café com Teu Pai, esse cara que às vezes, assim, vão ter vídeos dele que é mais nojento, como esse que a gente viu agora, mas vão ter outros vídeos dele que não é abertamente misógino, né, que não é abertamente nojento, que são dicas de relacionamentos que tu pode dar pra qualquer pessoa, independente de ser homem ou mulher. Só que esse tipo de conteúdo, inevitavelmente, acaba te levando, né? Se tu concorda com eles, se tu te influencia por eles, acaba inevitavelmente levando para mais para baixo do funil, assim, desse tipo de discurso machista, né? E daqui a pouco tu tá assistindo o Calvo do Campari, daqui a pouco tu tá assistindo aquele pessoal que participou dos debates de feministas contra masculinistas, né? A gente tem um exemplo como é que é? Da doutora Jamile, que é Jamile Venceslau, a doutora Jamile Venceslau, que é masculinista e que é advogada, né? Que tem, inclusive, como nicho homens com problemas jurídicos em relação às suas esposas, ex-esposas, ex-parceiras, né? A gente tem o tal do senhor Saldanha, que participou desse debate junto com essa Jamile, que tem quase 500 mil seguidores no Instagram. A gente vai ter o Calvo do Campari, que também tem mais de 500 mil, ou quase 500 mil seguidores no Instagram. A gente tem também, né, outras mulheres que apoiam isso e acabam endossando para outras mulheres esse tipo de pensamento, que é a própria Pietra Bertolazzi, que tem 1 milhão de seguidores praticamente no Instagram e que vende acesso a uma comunidade de mulheres que custa R$ 600, né? Então, a gente sabe que todo esse pessoal, os masculinistas, né, os homens, as mulheres, eles utilizam isso para ganhar dinheiro, né? Isso é óbvio. Todos eles ou têm curso, ou faz mentoria, ou, enfim, monetiza isso de alguma forma para além das plataformas, né? Para além dos vídeos monetizados por causa do alcance deles, que é tão grande. E é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente desmascarar essas pessoas e é importante a gente fazer um embate ideológico, né? A gente não pode deixar que essas pessoas falem sozinhas. Inclusive, o motivo pelo qual eu tenho a opinião de que a Amanda e a Caroline Sardá, que foram no debate
ontem no Inteligência Limitada contra esses masculinistas, eu acho que elas são corretas. Eu acho que a gente não pode deixar essas pessoas falarem sozinhas. A gente tem que realmente estar debatendo com eles, a gente tem que estar explicando por que que esse discurso é um discurso machista, por que que é um discurso que faz mal para a sociedade, que faz mal para as mulheres e que faz mal para os homens também. E por isso que a gente tem que combater, por isso que eu estou aqui combatendo isso na internet. Mas é importante que a gente faça não só a disputa ideológica na internet, mas que a gente faça a disputa ideológica nas ruas também. E é por isso que a gente vai ter, por exemplo, a disputa que o movimento de mulheres Olga Benário faz. Né, que é um movimento feminista marxista, que é muito importante, que faz esse trabalho de luta em defesa dos direitos das mulheres, em luta em defesa das vidas das mulheres, né? O movimento Olga é um movimento que tem ocupações do Brasil inteiro, sim, de norte a sul, que se transformam em casas de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica, né? Então é uma frente de trabalho muito importante, porque é extremamente precário essa rede de proteção, né, no Brasil inteiro, principalmente para casas, abrigos, etc., lugares que são seguros para essas mulheres que são vítimas de violência doméstica, que são perseguidas, né? E além disso, elas fazem também a luta política com as mulheres, né? Então, a luta por creche, a luta, né, por vida, por segurança, por melhores condições de trabalho, contra o assédio no trabalho, que é importante também, né? E também, obviamente, faz a luta pelo fim da escala 6 por 1, que atinge muitas mulheres e muitas mulheres que são mães, que são atingidas de forma diferente por ter essa peculiaridade, né? Então, enfim, conheço o Movimento de Mulheres Olga Benário, conheço a Unidade Popular, e fiquem ligados, assim, nas pessoas que vocês conhecem, principalmente nos jovens, nos adolescentes, assim, né? Se tu tem filho, se tu tem irmão, primo, sei lá, as pessoas que tu conhece, assim, cuide pra ver se eles não estão assistindo esse tipo de coisa na internet, sabe? Porque é um discurso que ele é muito perigoso e ao mesmo tempo, ele acaba sendo muito fácil de ser acessado e, de certa forma, acaba sendo também muito atraente, assim, por parecer ser um discurso que vai estar resolvendo teus problemas, né, teus problemas de relacionamento, teus problemas com o crush ou a crush, ou enfim, né? Então, fiquem ligados assim. E aí, eu queria, inclusive, compartilhar isso aqui, que é algo que é muito importante a gente compartilhar, algo importante a gente saber e debater, né? Que é uma das formas, inclusive, de se combater a violência doméstica através da informação, né? Através de levar informação para as mulheres que precisam, né? E para os homens também, efetivamente, mas, enfim, isso aqui especificamente as mulheres devem saber, né? Que é o violentômetro. O violentômetro, ele é uma ferramenta, assim, bem importante, porque, enfim, ele é bem autoexplicativo, né? E ele foi criado, já tem 16 anos, ele foi criado no México, né, pela doutora Marta Alicia Tronco Rosas, né, fundadora do Programa de Gestão Institucional com Perspectiva de Gênero do Instituto Politécnico Nacional, né, lá no México. E ele é muito importante porque ele exemplifica de maneira muito simples o que é violência de gênero, né? O que é violência contra a mulher. E ele também faz uma escala, né? Coisa quando tá ficando mais feio, quando tá menos, enfim, né? E a gente vai dar uma olhadinha junto aqui, porque, ó, coisas como piadas ofensivas, chantagem, mentir, enganar, desqualificar, culpar, ridicularizar, ofender, humilhar em público, intimidar barra ameaçar, tudo isso é violência de gênero e é digamos assim, o mais brando da violência, assim, né? É a parte que a violência está presente e que já tem que ter muito cuidado e já é importante, inclusive, falar com outras mulheres sobre isso, se isso está acontecendo contigo, é importante, né, conversar com o próprio parceiro sobre isso, assim, porque isso são coisas que já são inaceitáveis, né? Está aqui na parte de cuidado, na parte menos grave, digamos assim, mas já é algo grave, já é violência, por isso que está no violentômetro, né?
Tem isso aqui, né? Controlar, proibir, destruir bens pessoais, machucar, beliscar, arranhar, dar tapas, tapinhas, pancadinhas, empurrar, brincar de bater. Isso já são ações, já são situações em que é preciso pedir ajuda, né? Esse tipo de coisa a gente precisa ir atrás, né? Ir atrás do 180, né, ir na delegacia da mulher, falar com o parente, falar com os pais, né, falar com amigos, enfim, a rede de proteção que você tem próximo. E também você pode falar, né, aí com o Movimento de Mulheres ao Gabinário. E a gente tem por último aqui o alerta, que você realmente está correndo risco de vida, né? Que isso pode escalar para um feminicídio, que são coisas como chutar, confinar, prender, ameaçar com objeto ou armas, ameaçar de morte, forçar uma relação sexual, abuso sexual, violentar, mutilar, né? São coisas que realmente, enfim, né? São os casos mais extremos e quando se chegou nisso aqui, é evidente que precisa de medida protetiva, né? Precisa de denúncia, precisa de um processo criminal contra uma pessoa dessa, porque ele já está cometendo crimes, né? Aliás, qualquer um, é importante dizer, né? Qualquer um desses daqui, né? Tudo isso aqui é crime, tudo isso aqui é violência contra a mulher. Se qualquer coisa disso aqui já aconteceu com você, aconteceu um crime, você pode e deve denunciar, né? Ir na delegacia da mulher e no Ministério Público falar sobre isso, né? E procurar apoio de advogado, inclusive, porque isso é uma violência de gênero e isso é um crime. Então, compartilhem esse violomentômetro se você não conhecia, né? E, enfim, compartilha realmente porque é bem necessário. Vocês não têm noção da quantidade de mulheres que sofrem violência doméstica, né? Inclusive as que vocês conhecem. Então, enfim. E se você chegou até aqui, por favor, curta o vídeo, comente o que vocês estão achando sobre todo esse debate, sobre todo esse rolê. Compartilhe o vídeo com essas pessoas que vocês acham que definitivamente deveriam estar ligados com isso. E tamo junto. Até o próximo vídeo.